O vírus da dengue é transmitido pela picada da fêmea do Aedes aegypti, um mosquito diurno que se multiplica em depósitos de água parada acumulada nos quintais e dentro das casas. A transmissão acontece pela picada do mosquito, que pode ingerir o vírus ao picar uma pessoa infectada. Depois do período de incubação, esse vírus pode ser transmitido para outras pessoas que forem picadas pelo mesmo inseto. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O vírus da dengue não é transmissível de uma pessoa para outra, a não ser em caso de transmissão vertical, ou seja, de gestante para bebê ou em casos de transfusão de sangue. A melhor forma de confirmar qual o tipo de infecção que se tem é consultar um clínico geral para fazer exames de sangue e das secreções respiratórias. A dengue pode variar de uma doença assintomática, ou seja, sem manifestação de sintomas, e até quadros graves com hemorragia. Então, se você quer saber quais os sintomas e quais os remédios caseiros que podem ou não podem te auxiliar no auxílio desta doença, fique comigo até o final. Nos adultos, a primeira manifestação é a febre alta, que tem início súbito, e a temperatura corporal fica em torno de 39 a 40 graus, associado a dor de cabeça e no fundo dos olhos, manchas vermelhas na pele, enjoos e vômitos, mal-estar e cansaço extremo, e dor abdominal em todo o corpo. Além de coceira e diarreia não volumosa, podem estar presentes, mas são menos frequentes. Num período de 3 a 7 dias, a temperatura começa a cair e os sintomas geralmente se regridem, mas podem persistir em um quadro de prostração e fraqueza durante algumas semanas. Nas crianças, o sintoma inicial também é a febre alta, acompanhada a apatia, sonolência, recusa de alimentação, vômitos e diarreia. Nessa fase febril, é difícil diferenciar a doença de outras enfermidades, por isso é importante consultar um médico em caso de suspeita. Você está gostando das nossas dicas? Se você é novo por aqui, já aproveita e se inscreve no nosso canal, apertando nesse botão vermelho que fica abaixo do vídeo. Assim, você me ajudará a saber que eu estou no caminho certo, ficará por dentro de todas as nossas dicas e será ótimo ter você por aqui. No período de diminuição ou desaparecimento da febre, a maioria dos casos evolui para a recuperação e a cura da doença. Porém, algumas situações podem evoluir para a forma mais grave da doença, apresentando os seguintes sintomas de alarme. Os sintomas podem aparecer até 3 dias após os sintomas da dengue clássica e inclui confusão mental, olhos vermelhos, agitação ou sonolência, sangramentos pelo nariz e gengiva, vômitos persistentes, urina com sangue e também pode ocorrer dor abdominal intensa e contínua, ou dor quando o abdômen é tocado. Além desses sintomas, em alguns casos também é possível o surgimento de outros sinais, como pele úmida, pálida e fria, assim como a diminuição da pressão arterial. Mas atenção, ao suspeitar de dengue hemorrágica, você deve ir imediatamente para o hospital para receber o tratamento adequado, porque esta é uma situação grave, que pode levar a óbito se não for devidamente tratada no ambiente hospitalar. Não existe tratamento específico contra o vírus da dengue. Tomar muito líquido para evitar desidratação e utilizar medicamentos para baixar a febre e analgésicos são as medidas de rotina para aliviar os sintomas. Os chás são bons exemplos de remédios caseiros que podem ser usados para aliviar os sintomas da dengue, porque possuem propriedades que aliviam a dor muscular, a febre e até mesmo a dor de cabeça. Assim, estes chás são excelentes formas de complementar o tratamento da dengue, que deve ser indicado pelo médico, ajudando a recuperar mais rápido. O primeiro chá que vamos falar hoje é o chá de camomila. Ele ajuda a aliviar as náuseas e combater os vômitos. E para fazer esse chá é muito simples. Você irá precisar apenas de 3 colheres de chá de folhas secas de camomila e 150 ml de água fervente. Deixe descansar de 5 a 10 minutos e tome 3 xícaras por dia. O nosso segundo chá é a erva de São João, que combate dores musculares. Este chá também é muito simples de fazer. Você irá precisar apenas de 3 colheres de chá da erva, mais 150 ml de água fervente. Tome 1 xícara de manhã e outra à noite.
A nossa terceira opção é o chá de hortelã-pimenta, que combate náuseas, vômitos, dor de cabeça e até mesmo dores musculares. Para fazer esse chá, você irá precisar de 2 a 3 colheres de hortelã e mais 150 ml de água fervente. Deixe descansar por 5 a 10 minutos e tome até 3 xícaras por dia. Uma outra dica é adicionar 5 gotas de própolis nos chás antes de beber, pois ele ajuda a combater infecções e tratar a dor e a inflamação. Mas é importante evitar o uso em caso de alergia. Porém, você deve ficar atento às plantas que contêm ácido salicílico ou substâncias semelhantes são contraindicadas em casos de dengue, pois podem causar o enfraquecimento dos vasos e facilitar o desenvolvimento da dengue hemorrágica. Dentre as plantas que devem ser evitadas estão o salgueiro branco, chorão, cinceiro, vime, salsa, alecrim, orégano, tomilho e mostarda. Além disso, o gengibre, o alho e a cebola também são contraindicados para essa doença, porque eles dificultam a coagulação, favorecendo sangramentos e hemorragias. Você sabia que existem plantas que afastam o mosquito da dengue? São aquelas que têm cheiro forte, como a hortelã, alecrim, manjericão, alfazema, hortelã, tomilho, sálvia e capim-limão. Estas plantas podem ser cultivadas em casa para que o cheiro ajude a proteger o ambiente contra o Aedes aegypti. Mas é claro, devendo-se ter o cuidado para evitar que o vaso acumule água. Então, meus amigos, gostaram do vídeo de hoje? Sabemos que não existem medidas de controle específico para a dengue, já que não existe nenhuma vacina ou droga antiviral. Então, o único jeito de prevenir essa doença é o combate ao mosquito da dengue. Por isso, é fundamental manter o domicílio sempre limpo e atentar ao acúmulo de água em locais abertos, evitando assim a proliferação do mosquito. Se você quer cuidar mais da sua saúde, continue nos acompanhando aqui no nosso canal e confira todas as nossas dicas de cuidados básicos, sempre de forma mais natural. Obrigado por assistir e até a próxima!